Fala, casais! Gente, eu já fui muito consumista e eu já gastei tudo que eu ganhava. Já ganhei muito e já gastei tudo. E por muito tempo isso não me incomodava. Tava tudo bem porque eu achava que fazia parte, ser feliz. Demorou um bom tempo para que eu entendesse que eu merecia ter uma paz financeira. Eu merecia ter o dinheiro ali para eu poder pagar à vista. E uma das coisas que começou a cair a chave para mim foi entender um princípio que se chama princípio da mordomia. Eu nunca tinha parado para pensar na responsabilidade que eu tinha quando eu recebi o meu salário. Eu sempre achei que o meu salário era meu e tá tudo bem eu gastar comigo, com as coisas que eu queria, e tava tudo bem eu negociar, em me enfiar em faturas de cartão de crédito, parcelas, enfim. Até que um dia eu entendi que tudo aquilo que eu recebia tinha uma responsabilidade e que eu daria contas para Deus de tudo aquilo que Ele me confiou. Também comecei a entender que cumprindo esse princípio, eu abriria portas de bênção sobre a minha vida. Então eu resolvi gravar esse vídeo para você. Eu não sei se você conhece o princípio da mordomia, mas uma das pessoas que falou ao meu coração e que fez eu entender foi o Vini. Então quando eu comecei a ver o Vini falando sobre o princípio da mordomia, né, o início das palestras, aquilo começou a falar tão alto ao meu coração que eu queria que ele falasse aqui para vocês um pouquinho sobre esse princípio da mordomia. Amor, compartilha com o pessoal aqui sobre o que é o princípio da mordomia e sobre aquela parábola na Bíblia que fala exatamente sobre essa questão. Show. Essa parábola que a Ana mencionou é a parábola dos talentos. Eu gostaria de ler aqui com vocês que ela está lá em Mateus 25:14. Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou seus próprios servos e lhe entregou os seus bens. E aí ele começa a partir disso trazer os conceitos, os princípios da mordomia. Mas aqui tem um princípio muito importante, que é essa confiança do Senhor aos seus servos. Nós começamos a compreender que a questão financeira é uma questão de confiança, de que Deus está confiando a nós os seus tesouros. E que de fato todo o dinheiro que chega na nossa mão tem um destino e um propósito. Se o Senhor confia a vocês qualquer recurso financeiro que seja, é porque Ele confia em vocês. E Ele confia na sua capacidade de administração. Porque Ele diz assim, ó, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo as suas próprias habilidades, e em seguida foi viajar. Em outras versões, ele vai falar que ele deu conforme a capacidade de administração. Então eu queria que você já tivesse essa certeza e convicção. Aquilo que vocês possuem hoje, crendo que isso vem do Senhor, é uma provisão do próprio Deus à vida de vocês, é um voto de confiança. É uma confiança que o Senhor já tem estabelecido e entregado os talentos, os recursos às mãos de vocês, de acordo com a capacidade de administração. E aqui é interessante que eles não ficam comparando um com o outro. Ah, eu ganhei 2, o outro 5, o outro 1. Cada um tem a sua distinção dada pelo próprio Senhor. Então ele deu aos seus servos, eles não entram em embate sobre isso, mas eles administram e estão focados em cuidar bem daquilo que receberam, seja 1, 10, 12 ou 1 milhão. Seja fiel no pouco e será fiel no muito. Esse hábito financeiro é uma continuação. Sendo fiel com o que você tem hoje, se o Senhor lhe acrescentar, você permanecerá fiel. E aí entra um ponto que eu queria acrescentar de umas coisas que caiu a minha ficha. Quando o Vini fala assim, ó, seja fiel no pouco, que eu serei no muito, muitas vezes a gente pensa assim, não, mas eu sou fiel, eu dou o dízimo. Só que não é só sobre o dízimo. É sobre aquilo que a gente vai fazer depois, né, amor? É sobre todo recurso que chega às suas mãos. Por exemplo, no seu relacionamento você tem uma aliança. Assim como uma aliança com Deus. Existe fidelidade na maneira como você lida com os seus recursos em relação à aliança que você possui do seu casamento? É todas as decisões que envolvem os recursos que chegam às suas mãos. Não é sobre apenas ser um contribuinte da casa de Deus, dar seus dízimos, ser uma pessoa que dá esmolas e todo o restante você faz o que quiser, como quiser, o que der na telha, o que o seu merecimento diz que você merece. Não, é uma responsabilidade como um todo. E aí ele diz assim,
Então, o que recebera 5 talentos, ele voltou. Esse senhor, depois de um tempo, ele volta. E ele volta aos servos que ele confiou e pede que eles prestem conta daquilo que fizeram com os recursos que o Senhor confiou. E aqui nos traz um senso de responsabilidade gigante. Se o Senhor voltasse hoje e nos perguntasse: o que você tem feito com os talentos que eu te entreguei? Será que nós olharemos como esse servo que recebeu um talento e escondeu? Ou pior, será que nós falaremos: Senhor, eu devolvo a você... spoiler, hein? Eu devolvo a você uma conta negativa de cheque especial e um cartão de crédito estourado. Será que temos lidado com as finanças com o zelo e a responsabilidade que o Senhor nos confiou? Então, o que recebeu 5 talentos foi, negociou com eles e fez outros 5 talentos. E da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E olha que interessante. O que recebeu 5 e 2, eles multiplicaram. Lá em Deuteronômio 8, o Senhor fala que a capacidade de gerar riqueza está dentro de nós. Tantas vezes buscamos fora aquilo que o Senhor já colocou em nós, naquilo que Ele já nos confia. Então o Senhor não fez nada faltando. Nós temos e carregamos aquilo que precisamos para cumprir o nosso propósito. E esses servos multiplicaram, mas um escondeu. Depois de um tempo veio seu senhor e fez conta com eles. Então, chegando que recebera 5 talentos, trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, e eis aqui 5 talentos que a mais que eu ganhei. Disse o seu senhor: muito bem. E aqui é muito importante ressaltarmos a recompensa do mordomo. Às vezes nós pensamos só na penalização, nas coisas ruins da vida financeira ou nas coisas negativas, mas aqueles que foram responsáveis com os recursos que o Senhor confiou, haverá galardão e recompensa. O primeiro deles é o elogio do próprio Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Imagina você escutar isso do Senhor. Servo bom e fiel, parabéns, muito bem. Foste fiel sobre essas coisas, e eu farei governante sobre muitas mais. Então aqueles que forem fiéis, lhes será acrescentado ainda mais aqueles que são fiéis. Entra na alegria do seu Senhor. A recompensa àqueles que são fiéis e responsáveis nessa mordomia, nesse princípio da mordomia. E chegando que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que ganhei outros 2 talentos. Disse o Senhor: muito bem, servo, bom e fiel. Foste fiel sobre as poucas coisas, e eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do Senhor. E uma coisa aqui, perceba que ele não está pedindo para que o Senhor o abençoe, né? Ele está devolvendo. E essa bênção e essa generosidade, ela vem de forma espontânea. Você cumpre um princípio e espontaneamente os céus se abrem sobre a sua vida. Você entende o princípio da mordomia com o teu salário, com aquilo que o Senhor tem confiado, e espontaneamente o Senhor vai abrindo mais, porque Ele vai entendendo que você já tem essa capacidade, aumentou a sua habilidade, né? E é muito legal porque assim, o Senhor nos formou e Ele sabe que biologicamente a nossa genética, a nossa formação, ela tem motores de motivação de fato, de agirmos. E a maioria das nossas ações são movidas em troca de uma recompensa. Nós nos movemos em busca de recompensa. Então nós trabalhamos porque queremos receber ao final do mês. Temos uma empresa porque queremos ajudar pessoas, ter a recompensa de sermos bem remunerados por isso. E está tudo bem. Mas entenda que a recompensa é muito importante. E Deus faz questão de dizer que haverá recompensas celestiais nessa terra, mas principalmente na eternidade. Porque aqui são 100, no máximo 110 anos de vida, mas a eternidade haverá galardão e presentes preciosos àqueles que forem fiéis ao seu Senhor em relação aos recursos que Ele tem confiado. Então, chegando que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste.
E receoso, eu fui e escondi na terra o teu talento. Eis que aqui está o que é teu. Respondendo, o Senhor disse-lhe: servo perverso e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado meu dinheiro aos cambistas, aos bancos em algumas versões. E então, na minha vinda, teria recebido o meu com juros. Tomai, portanto, o talento dele e dai ao que tem 10 talentos. Grandes responsabilidades aqueles que... E olha aqui o 29. Porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver será tomado até o que ele não tem. Isso é muito forte, né? É muito forte. Principalmente porque hoje nós vemos uma diferença, uma desigualdade em relação a salários, a classes sociais, as culturas. O nosso Brasil, o nosso país, ele tem uma diversidade gigantesca de pessoas e realmente existe muita desigualdade de salário, de condição, de oportunidade, de diversas situações. Mas aqui o Senhor está falando de um homem que recebeu um talento. Então aquele que recebe do Senhor, recebe, não importa a quantia, quanto é muito dinheiro para Deus. Nós não conseguimos dimensionar isso. Nós conseguimos como homens olhar e falar 10 mil, 20 mil, mas será que isso é muito dinheiro para Deus? Nós não sabemos o quanto essa pessoa recebeu de talento. Foi um talento, porque ela tinha capacidade de administrar um talento. Então o Senhor nos traz para uma responsabilidade, não nos cobrando sobre 10, mas sobre o 1 que Ele tem nos entregado. Sobre o 2, sobre o 5 que Ele tem nos entregado e o que temos feito a partir disso. E Ele até nos dá uma dica de investimento. Era mais fácil ou melhor que você desse pelo menos esse dinheiro ao banco, para que você recebesse os juros e quando eu voltasse você me entregasse multiplicado esse recurso, minimamente entregado ao banco, seja isso uma poupança que rende pouquinho, um CDB, um Tesouro Selic, não importa, mas multiplicado os talentos que eu entreguei. Então esse princípio da mordomia, assim como outras histórias da Bíblia nos trazem essa clareza, esse conhecimento, é só olharmos Davi e Salomão, como eles tiveram zelo com a casa de Deus, com as coisas que Deus confiou, riquezas, tesouros, pedras preciosas, eles foram zelosos com aquilo que era de Deus. Se nós entendemos que o que temos não é nosso, mas nos está emprestado, é de Deus, nós seremos muito mais zelosos com a nossa casa, com os nossos recursos, com os nossos carros, com qualquer bem que o Senhor tenha nos dado, nós seremos mais zelosos. E com os recursos que Ele tem nos confiado, nós seremos bons administradores, porque sabemos que Ele nos deu porque confia na nossa capacidade de administração. Mas isso não nos isenta de buscarmos mais conhecimento sobre gestão financeira, proteção, investimento. Isso nos dá esse senso de responsabilidade, nos impulsiona ainda mais a aprendermos a sermos cada vez melhores administradores das coisas que o Senhor tem nos confiado. Então a mordomia é um princípio que de fato é um divisor de águas. Quando entendemos que é do Senhor, deixamos de nos preocupar também em guardar, proteger e medo de perder, porque se perdemos é porque o Senhor decidiu tirar, é dele. E a gente aprende aqui um princípio, tudo é do Senhor, certo? E aí isso começou a cair a minha ficha, porque nenhuma das vezes eu recebi o meu salário e eu falava, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com esse valor? Como o Senhor quer que eu administre esse valor? Eu nem tinha essa ideia de, olha, eu estou gastando além, eu estou pagando juros, eu estou fora daquilo que é o princípio da mordomia, porque eu estou me dando o direito antes de ter. O servo de 5 talentos, ele só teve o direito depois de fazer. Então, primeiro ele fez, primeiro ele honrou, primeiro ele cumpriu e depois veio a recompensa. Eu estava invertendo, eu estava tendo a recompensa antes de fazer e eu estava achando maravilhoso. Só que estava impactando nas bênçãos que vinha na minha vida. Então, assim, eu quero compartilhar esse entendimento que eu tive com você. Eu espero que você tenha tido também, como foi no meu coração ao ouvir o Vinícius falando.
pela primeira vez, né, amor? Isso foi mexendo muito comigo. E são processos. Se você hoje não teve essa ficha, eu quero te convidar a salvar esse vídeo. Assista de novo. Faz uma oração. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Ele tem um propósito na sua vida específico para fazer através de você, para abençoar através de você, para transbordar através de você. E você precisa se conectar e entender qual é o propósito que ele tem para a sua vida. O que ele vai fazer através. Mas você precisa ser o servo bom e fiel, que não só cumpre aquilo que ele te deu, entende, porque eu não estou dizendo de você receber e dar tudo para os outros, eu estou dizendo de uma boa administração, pagar as suas dívidas, honrar o nome do Senhor, né? Dar a César o que é de César, porque muitas vezes nós somos cristãos e estamos aí fazendo um monte de coisa que não condiz com aquilo que a palavra nos diz. Então, nós precisamos estar alinhados ao propósito, aos princípios. Quando nós cumprimos princípios, chaves poderosas são entregues nas nossas mãos. Mas quando nós quebramos princípios também, nós dificultamos, deixamos de receber aquilo que estava pronto para ser transbordado em nós. Então, às vezes você está patinando na sua vida, não está chegando aonde você almeja, porque talvez você esteja quebrando o princípio da mordomia. Então, salve esse vídeo, reflita sobre isso e que o Senhor fale ao teu coração poderosamente. E que você volte aqui, comente, compartilhe com a gente tudo que você teve de insight, os testemunhos, escreve aqui embaixo para que outras pessoas possam ver, ler e viver também isso. E antes de encerrarmos esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e também nós deixamos outros vídeos aqui para vocês assistirem, continuarem esse processo de boa administração dos recursos que o Senhor tem confiado a vocês. É isso.